Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar aqui uma revisão, de administração de redes, conforme prometido, para a gente poder tentar repor um pouquinho, a nossa aula perdida, o conteúdo. Na verdade foram as duas aulas aí, não perdidas, mas aproveitadas de uma outra forma. Enfim, então a gente vai fazer uma revisão rápida aí, vamos ver o menor tempo possível para a gente poder fazer essa revisão do conteúdo, tá? Que vai ser agora na nossa próxima quarta-feira. E aí eu vou tentar compartilhar esses slides e também compartilhar também os outros programas que a gente vai usar, como por exemplo Packet Tracer, e aí tentar também trabalhar com o processo lá de instalação e configuração do ambiente Linux, beleza? Então vamos lá. Então, primeiramente, gente, então nossa disciplina é administração de redes, então ela trabalha justamente com isso, esse processo de como trabalhar no ambiente de rede, trabalhando especialmente na parte de gestão. Tá? Então, o que é o gerenciamento de redes? É a parte de monitorar, controlar, manter também funcionamento da própria rede, facilitar, gerenciar, enfim. Então, o gerenciamento é o conjunto de atividades relacionadas à necessidade de oferecer serviços de rede satisfatórios ao usuário, seja qual for o contexto ou o requisito que for necessário. Muito bem. Um outro conceito relacionado também seria uma aplicação distribuída onde os processos de gerência, no caso o agente no papel de gerente, de uma pessoa envolvida nesse processo, trocam informações entre si com o objetivo de monitorar e controlar a rede de computadores para maximizar sua eficiência e produtividade. Bom, o gerenciamento de redes então inclui o fornecimento de integração de recursos, integração de gestão, coordenação de hardware de todos os equipamentos, o software, os elementos que envolvem então o funcionamento dessa rede e também, por que não, a parte humana, todas as pessoas envolvidas aí. E a parte de monitoramento, a parte de teste, a parte de configuração, de consultas, de análise, de avaliação, desempenho, qualidade de serviço e operação em tempo real dentro de um custo aí razoável. Então, é o resumo aí que a gente tem a respeito de gerenciamento de redes. Afinal de contas, então, o que é administrar rede? É disponibilizar os recursos daquela rede dentro do ambiente de uma organização, para então oferecer os serviços que lá são necessários, que lá precisam. Ou seja, oferece toda uma infraestrutura de rede, então. Um deles seria o serviço de diretório, que é o Active Directory, por exemplo, onde vai ter todo um processo de configuração de contas de usuário, até onde ele pode acessar, determinar os níveis de acesso dentro do ambiente da rede, criação de usuários, senhas, administração dessas contas de usuário, trabalhar com sistemas de arquivos, para poder então deixar um servidor de arquivos específico para você poder acessar. As cotas de usuário aí, de cada usuário tem uma cota em disco para poder utilizar, serviço de intranet como NFS, Samba, impressão, DHCP, enfim, e serviço de internet como um todo, o DNS, o acesso à internet, o protocolo FTP, e-mail, etc, etc. Muito bem. Então, o gerenciamento de redes é o que? São as atividades mais comuns que nós temos aí, obter informações da rede, que é uma atividade que o gestor precisa ter, registrar as ocorrências de algum evento que aconteça, que um evento ele pode até mesmo ser um acidente ou um incidente, estabelecer critérios para o disparo de alarmes. Existem softwares que eles monitoram e acompanham todo o processo de gestão de uma rede, e ainda vai disparar algum alarme, se por acaso atingir algum gargalo, algum limite, limite de tráfego, de pacote, memória, de processamento, enfim. Então, existem várias formas para a gente poder controlar, então, nesse caso, essa ocorrência de falhas, controlar as alterações em equipamentos, controlar as versões, atualizações, acompanhar o desempenho da rede, garantir a segurança no acesso dos usuários e principalmente os níveis de conta, contabilizar os recursos como um todo, enfim. Então, por que gerenciar? Por que a gente precisa, então, controlar isso? Bom, então, devido à importância das redes de computadores em relação aos negócios e seus clientes, é importante gerenciar por quê? Devido ao porte e à complexidade das mesmas, ou seja, da própria rede, é necessário, então, a gente ter um controle. Por quê? Porque hoje as redes elas se alastram muito,
depende se vai ter níveis ali dentro daquela rede, se vai ter intranet, extranet, internet. Então, a heterogeneidade das redes em si, né? Sem contar que eu poderia ter rede Linux e outros sistemas, enfim. Então, a grande necessidade hoje do ambiente de rede para controlar as informações especialmente estratégicas, né? Um volume muito grande, tá? Aí nós temos as redes de computadores atuais são extremamente heterogêneas, né? Sem um controle efetivo, os recursos não proporcionam retorno, né? Que a instituição precisa. Aí vem aquela relação custo-benefício, né? Garantir a qualidade esperada de infraestrutura de rede, identificar os padrões e tendências de uso, né? Planejar o crescimento da rede, identificar e resolver os problemas, enfim, né? Então, o que gerenciar? Principalmente os ativos de rede. Então, os ativos de rede são todos os dispositivos que a gente tem no ambiente da nossa rede. No caso, nós temos servidores, nós vamos ter, nesse caso, switch, roteador e todos os equipamentos envolvidos aí, tá? Bom, aí nós temos aí banco de dados, a gente precisa controlar o acesso ao banco de dados, né? Dispositivos de armazenamento também, que a gente precisa controlar, né? Armazenamento, especialmente cotas de disco, enfim, dispositivos de monitoramento, etc, etc, né? Outros equipamentos o próprio switch, servidor, ar-condicionado, no-break, estações, câmeras, telefones, etc, etc. As grandes áreas funcionais nós temos aqui, ó, o gerenciamento de falha, né, que a gente chama de fault, o gerenciamento de configuration, gerenciamento de contabilização, gerenciamento de desempenho, gerenciamento de segurança, enfim, é um modelo que a gente chama de FCAPS, né? Não vamos estudar tudo isso aqui, porque a gente precisa focar realmente no que é mais importante a princípio. Então, nós vamos focar aqui um ou outro aqui, só para a gente poder entender como é que funcionam essas áreas funcionais aí do nosso ambiente. Muito bem. Aí tem a gerência de falhas, né, que vai identificar um problema, uma falha, ou no caso aí um problema que ocorreu, um incidente, né? Então a primeira coisa é detectar esse problema, depois isolar o problema, registrar as ocorrências de falha, se ocorreu mais de uma vez, quando ocorreu, que horas ocorreu, qual o período que ocorreu, qual foi a frequência que essa falha aconteceu, enfim. Então esse teste diagnóstico também é muito importante justamente para isso, tá? Isolar o componente falhou, atuar de modo proativo ou reativo, reparar ou trocar o componente que falhou, enfim. E aí nós vamos ter vários dispositivos em função disso, né? Nós temos alguns problemas que são muito comuns, por exemplo, na camada física, né, do nosso modelo, né, da arquitetura TCP/IP, nós temos ali o cabo que pode estar rompido ou partido, né? Conector com problema, defeituoso ou com mau contato, placa de rede com defeito, ou seja, ela pode dar uma falha. Inclusive isso aqui aconteceu comigo hoje, tá? Por incrível que pareça, a minha placa de rede aqui do PC, ela parou de funcionar, né? Então, de repente, eu pedi o acesso à internet e depois tentei uma meia hora ali tentando resolver o problema e só consegui resolver o problema depois que eu reiniciei o computador. Aí voltou ao normal, né? E por enquanto está funcionando até agora. Mas acontece muito isso, tá? Interferências, né? Quando está próximo a campos magnéticos, cabos aí de outra frequência ou cabos de alta tensão, enfim. Então tem que tomar um cuidado com relação a isso. Já na camada de enlace seria a interface está habilitada ou desabilitada, como a gente já pode ver lá no próprio Packet Tracer, né? A gente pode habilitar ou desabilitar qualquer interface que a gente quiser, né? Problemas com a tabela ARP. Essa ARP é uma tabela de roteamento, né, de pacotes, tá? Na camada de rede nós temos rotas mal configuradas ou, no caso, um router que está aí no limite máximo, né, de acesso. VLANs não configuradas, né, ou não utilizadas ou subutilizadas. Servidor DHCP mal configurado que não está conseguindo distribuir IP para todos ali na rede. Já na camada de aplicação, nós podemos ter o DNS que não está configurado, que não está habilitado, servidor web mal configurado, ou que não tem um limite pré-estabelecido, ou que, né, está ali no limite, no gargalo, servidor de e-mail com relay aberto, ou, né, com recursos de segurança abertos, enfim. Então, ó, um resumo aí, eu preciso detectar o problema, né? Depois os usuários reportam esses sintomas, o operador percebe que esses equipamentos estão com problemas, né? Coleta as informações, quem está sendo afetado, né?
apenas usuário, todos numa mesma subrede, numa mesma rede, né? Quando o problema começou, ocorre em alguns certos horários, algum horário pré-definido, afeta apenas algum serviço, alguma mensagem de erro, enfim. Né? Aqui é um exemplo de um sintoma. O usuário reclama de uma falta de conectividade. Pode ser um cabo rompido ou danificado, conector com problema, equipamento com interconexão defeituoso ou com falha, como aconteceu comigo hoje, placa de rede ou porta de equipamento com defeito, com problema ou com falha, saturação dos recursos devido ao excesso de broadcast, ou seja, os recursos estão ali no limite, né, por conta de um broadcast. Broadcast é quando ele manda mensagem para todos os computadores da rede. Quando tem um tráfego muito intenso dentro dos computadores da rede, então pode ser problema, até mesmo de negação do serviço. Né? Qualidade do cache da RP, que são as tabelas, né, de roteamento, tá? Rotas mal configuradas nos roteadores, VLAN incorreta, problema de spanning tree, enfim. Né? Spanning tree, gente, é problema de loop em redes comutadas, né, cuja topologia introduz anéis nas ligações, auxiliando a melhor performance da rede. Então, aquelas redes em anéis, né? Então, a informação circula até chegar ali num local específico. Muito bem. Vamos então agora rever os protocolos que é importante a gente reconhecer. Né? Nós temos o protocolo HTTP, HTTPS, todos esses outros e o que a gente vai trabalhar aqui no nosso Pacto 3. Então, esse slide aqui está resumindo o que a gente vai finalizar na nossa aula hoje. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, quais são os protocolos em cada uma das camadas aí que nós temos? Né? Então, das principais, não em todas, obviamente. Então, na camada de aplicação, nós temos o HTTP, SMTP e todos os demais. No transporte, a gente tem o DP e o TCP. Né? O TCP é uma camada de controle, né? Um protocolo de controle, enquanto que o DP ele manda para todo mundo sem investigar, sem verificar se recebeu ou não. Aí nós temos o IP, o ICMP, a tabela ARP, no protocolo de rede. No de enlace nós já temos aí, né, a placa de rede, o Wi-Fi, a Ethernet, enfim. Na camada física nós temos esses outros protocolos e os dispositivos e os conectores. Então, HTTP quer dizer Hypertext Transfer Protocol, são as páginas da internet, né? A página prontinha ali HTML. O HTTPS é a mesma página, só que com o Security, ou seja, com modo seguro. São páginas criptografadas, o que permitem ter acesso de forma segura, né, àquela página. O FTP, que quer dizer File Transfer Protocol, a transferência de arquivos, né? Então eu posso usar um servidor FTP, por exemplo, para poder fazer transferência de arquivos, ou ser um hospedeiro ali, para poder então armazenar arquivos que podem ser acessados por outros usuários. O SMTP, nesse caso, é o Simple Mail Transfer Protocol, né? Que é o protocolo de e-mail, especialmente na parte de envio de e-mail, tá? Que é o servidor de mensagens enviadas. Tá? Nós temos o DHCP, que quer dizer Dynamic, né? O Host Configuration Protocol, tá? É o protocolo que oferece os IPs dinâmicos, né, dentro do ambiente de rede, se, no caso, né, o nosso servidor estiver corretamente configurado. Nós temos o DNS, que é o Domain Name System, o sistema de nomes de domínio, que faz o processo de tradução de IP, né, para nome, né, de endereço de site, e vice-versa. O SSH, que é o Security Shell, que é aquele modo que a gente acessa de forma segura um outro computador, um outro recurso da nossa rede. Até mesmo podemos acessar um roteador, um switch ou um outro servidor qualquer, utilizando esse protocolo, que é um protocolo aí criptografado, tá? É o SSH. Normalmente a gente utiliza aquele aplicativo PuTTY, né, para poder fazer esse processo aí, tá? O Telnet, nesse caso, é o Teletype Network, né, um protocolo muito usado para fazer acessos mais rápidos, que não necessitam de um módulo extra de segurança. Então ele é totalmente simplificado, tá? Mas é um protocolo muito rápido para você fazer manutenção, acesso a outros computadores aí. Muito bem. O gerenciamento SNTP. O SNTP é um protocolo, né, padrão para monitoramento de redes, tá? A sigla significa Simple Network Management Protocol. O protocolo é simples de gerenciamento de redes. É um dos protocolos mais utilizados que a gente tem para poder verificar o nosso ambiente da nossa rede, tá? Então, ele permite saber o que acontece dentro dos ativos de rede de serviços. É um protocolo leve e simples de utilizar com uma ótima disponibilidade. Inclusive, quando a gente faz o teste lá dos pacotes no próprio Packet Tracer, é o SNTP
IP, né, que entra em ação, tá? Então, ó, ele foi criado para facilitar o monitoramento e o gerenciamento de redes, permitindo que a ferramenta possa trabalhar com produtos e serviços diversos e com diversos fabricantes. Então, um protocolo que trabalha com várias tecnologias. Nós temos o CIEM, que é o Security Information Event Management, né, que segue os padrões do SEM e do SIM. O SEM é o Security Event Management e o gerenciamento de informações de segurança. E o SIM, que é exatamente nesse significado aí, gerenciamento de serviços de segurança. E o SEM é o Security Event Management, ou seja, é o gerenciamento de recursos de segurança. Tá? Bom, então esse SIEM, ele é um sistema como um todo, né, que vai fornecer alertas, relatórios, né, baseado então nessas informações tanto do SIEM quanto do SIM. Tá? Então, nesse caso, são dois sistemas, duas siglas, né, que permitem então o envio dessas informações aí de registro, verifica logs, enfim. É uma ferramenta de controle dentro do gerenciamento de rede muito importante para saber o que está acontecendo naquela rede, né? Inclusive, ó, manter os ataques longe das redes e proteger os dados é um trabalho mais básico e crítico de uma equipe de segurança. Então, uma das formas de controlar o ambiente da nossa rede é utilizar aí um sistema como esse, que é o CIEM, né, baseado no SEM e baseado no SIM. O que é baseline? É uma configuração de referência, né, geralmente é utilizada para guardar formalmente as configurações de um serviço ou em um determinado instante. Por algum motivo, essa configuração foi registrada para ser utilizada como referência. Então, é aquela informação que ela é sempre utilizada, poderia ter sido um script também, né, que vai utilizar ali com certa frequência. Tá? Ó, falando de acordo com as técnicas, né, do ITIL, que é uma norma aí de qualidade em software e também que permite gerenciar melhor o serviço de TI, ó, é um ponto de referência em um determinado serviço que foi formalmente revisado e aprovado. Captura os detalhes de um ou mais itens de configuração relacionados entre si. Dentro do contexto de aplicativo, ó, uma baseline pode ser criada para registrar versões de software, né? Ou seja, tudo aquilo que tem uma base, uma certa padronização, que já foi previamente testado, a gente pode então definir então como sendo essa configuração, essa base ou essa base, né? Uma linha de base que a gente vai seguir como padrão. Ok, VLAN. O que é uma LAN? Primeiro, LAN. LAN a gente sabe que é uma rede local, né? Uma rede local dentro do ambiente, seja numa sala, num andar, enfim. Agora, a VLAN é a rede virtual. Quando os meus números de IPs, né, estão limitados no ambiente da rede e eu quero separar, por exemplo, vamos supor que a gente tem um servidor só para atender diversos departamentos numa empresa. Tá? Então, nesse caso, a melhor forma é cada departamento ser dividido numa rede virtual, numa VLAN. Né? E ao a gente dividir essa rede, fica mais fácil para gerenciar. Uma não vai enxergar a outra, ou os dados, por exemplo, do departamento de compras, não vai ter acesso ao departamento RH e vice-versa. Né? Então, quando você precisa isolar e separar esses departamentos, você pode usar, então, essas VLANs aí, que é uma espécie de uma sub-rede dentro da nossa rede principal, onde vai subdividir e cada uma delas vai ter seu acesso único. Né? Aqui ele mostra como é que a gente pode fazer esse acesso, inclusive a gente pode, né, lá nas nossas configurações agora, ó, lá do Packet Tracer, e já realizar isso aqui. Então vamos lá. Deixa eu só verificar aqui, ó, o nosso vídeo já está em andamento, está gravando, bacana. Então perfeito. Vamos aqui, ó. Nós vamos então na nossa VLAN. Aqui nós temos no nosso projeto, eu não sei se vocês conseguem visualizar aqui, né? Eu vou acreditar que sim, tá? Mas qualquer coisa a gente pode usar aqui uma lupa, ó, só para vocês entenderem aqui o nosso contexto aqui, certo? Ó, então vamos lá. Então eu tenho aqui um ambiente, ó, nesse nosso modelo aqui, né, nós temos um roteador aqui em cima, né, um roteador. Nós temos aqui um switch, um outro switch. Nós temos aqui um IP para esse computador, outro IP aqui para esse computador e um outro IP. Percebam que aqui nós temos a rede 192.168.10. Esse último número aqui, ó, não representa a rede, ele representa o núcleo do nosso host dentro daquela rede, ou seja, representa um equipamento ou um computador dentro da nossa rede. Então, os três primeiros números identificam a nossa rede aqui no nosso caso. E isso considerando o padrão categoria C, tá? 192.168.10. Essa outra rede aqui, ó, é 192.168.20,
tá? O 1 aqui seria um outro número IP de alguma máquina ou de algum host aí. Nesse nosso caso aqui, ó, percebe que você tem interface no roteador, tá? Eu tenho duas interfaces aqui do roteador. Uma está interligando uma rede e a outra está interligando a outra rede, tá? E aqui nesse caso, o nosso roteador vai ser o endereço do nosso gateway, tá? O gateway aqui, ó, corresponde a cada porta de interface que nós temos no nosso roteador, tá bom? Bom, e aí eu poderia simplesmente fazer uma pergunta. Se caso não tivesse nada configurado aqui, eu criasse esse nosso projeto aqui no Packet Tracer, esse computador aqui, ó, ele poderia facilmente comunicar com esse? Não. Se não tiver IP, não há possibilidade de haver comunicação. Mas se já tiver os IPs, sim, ele vai comunicar. Agora, esse computador aqui, ele consegue comunicar com o PC2? Não. Se não tiver configurado, também não vai ter acesso, tá? Então, só se tiver configurado a interface, as redes, tudo direitinho aqui, aí sim a gente consegue fazer funcionar, tá? Bom, aqui eu já configurei previamente esses computadores, cada um deles já tem esse IP, tá vendo? Ó, esse primeiro PC tem 10.2, o segundo 10.3, esse outro aqui é da outra rede, que é o 20.2, enfim, ó, vamos só conferir aqui, ó. Quando vem aqui, ó, IP Configuration, percebe que eu já coloquei o IP, ó, 9.268.10.12, a Master Subrede e o nosso Default Gateway. O que é esse Gateway aqui? Esse Gateway é a porta da interface lá do nosso roteador, que vai possibilitar, então, ligar essa nossa rede a outra rede, tá? Muito bem. Então, já está configurado. Vamos só verificar o outro computador. Esse aqui ele também vai possuir IP final 3, o mesmo Gateway, bacana. Agora vamos ver o outro computador. Esse aqui também já configurei previamente lá na outra rede. Nós colocamos o 9.268.22, né? Ó, é 20, então, portanto, é outra rede, né? O gateway dele também já é o 20.1, então corresponde a uma outra rede. Bacana. Então, se eu mandar um sinal daqui para cá, como agora já estão previamente configurados, né? Então, com certeza vai dar um sinal positivo para a nossa rede. Deixa eu tirar o zoom aqui e vamos só testar. Ó. Se eu clicar no pacote, clicar no primeiro PC e clicar aqui no segundo, perceba aqui embaixo, nós já temos um sucesso aqui, certo? Ou seja, está tudo ok. Se eu mandar ao contrário desse computador para esse outro, também sucesso. Agora, se eu pegar aqui, ó, esse outro computador, o PC2, para o PC1 aqui na outra rede, redes diferentes, não vai ter o acesso. Olha lá, falhou. Por quê? Tem duas redes aí. Então, se essas duas redes estão aí, mas elas não estão interligadas ainda, não se conversam ainda, tá? Bom, aí vem a pergunta, como é que eu faço o teste? Então, eu poderia usar também o teste do ping, ou poderia fazer o teste aqui do pacote para poder enviar para lá, e vai funcionar normalmente, né? Agora, vamos lá. Eu posso aqui acessar esse nosso switch, né? Através do nosso laptop aqui, está conectado, através do cabo console, tá? Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho o nosso zoom. Vamos aqui em desktop, eu vou aqui em terminal, né? Em terminal, aqui, ó, nós vamos clicar em OK. Pronto, ó, pronto, vou dar um enter aqui. Ele tá, ó, aqui eu já tinha até renomeado o nosso switch. Para renomear é só assim, né? Ó, você coloca hostname e a gente pode colocar o nome aqui, ó, sei lá, FacSenac, por exemplo. E a gente vai ter acesso. Só que aqui, esse modo aqui, gente, é o modo inicial, né? O modo enable aqui, ele não vai ter acesso. Eu preciso ter acesso, tá, completo. Enable, acesso agora está no nível intermediário. E para acessar o nível máximo é só colocar o quê? Configure terminal. Muito bem, já acessei o nível máximo aqui. Agora, ó, se você quiser dar um nome para o seu switch, é só usar o quê? O hostname, ó, hostname, sei lá, FacSenac. Pronto, ó. Nesse momento agora meu switch chama-se FacSenac. E o que eu faria para poder, então, criar uma VLAN? Voltando agora naquele conceito que a gente tem lá. Então, para criar uma LAN virtual, VLAN, basta a gente colocar assim, ó. VLAN, sei lá, vou criar uma VLAN aqui chamada 20, VLAN 20. Pronto, eu acabei de criar minha VLAN 20. Só que eu preciso dar um nome para ela, tá? Name, vou chamar ela de TI, tá? Pronto. Então, acabei de criar uma VLAN chamada TI. Qual é o número dessa VLAN? 20, tá? Enfim. E aí eu poderia atribuir alguns IPs para essa nossa VLAN, porque até agora eu só falei, criei a VLAN e atribuí o nome para ela, tá? Muito bem. Agora vamos lá. Vamos voltar lá no nosso slide.
Vamos ver o que nós estamos falando aqui. Opa, não tem nada a ver esse slide aqui não. É o outro, não é esse também, é esse aqui. Muito bem. Então, ó, lá a gente criou, aqui nesse exemplo está mostrando o exemplo de como criar duas VLANs, né? Por enquanto não precisamos disso tudo, tá? Só uma já basta, é só para a gente exemplificar. E aqui ele explica, ó, nesse próximo slide, inclusive, gente, esse slide eu vou passar para vocês, tá? Beleza. Nesse slide aqui está falando, ó, eu vou acessar um range de interface e vou aplicar, então, para quais portas, né, vão ser dedicadas para aquela determinada VLAN. Tá? São os canais virtuais que a gente tem aí. E aí vai depender de qual modelo do switch você tem. Tem switches de 24 portas, switch de 36, switch de 48 portas. Tá? Nesse exemplo aqui, ó, de 1 a 12, 13 a 24, supondo que são duas redes, ó, nesse caso aqui é um switch de 24 portas. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou só criar aqui a nossa... Ó, eu vou deixar por enquanto a nossa VLAN com as portas, né, lá de 1 a 12 liberadas, e eu vou aplicar essa aqui. Ó. Então, ó, eu vou acessar o range de interface, tá? Bom, então vamos lá, vamos acessar aqui lá no nosso Packet Tracer, range de interface. Deixa eu ver se ele vai colar aqui dentro. Colou. Não. Ah, ele colou lá com outros números. Ó. Então vamos ter que aqui, ó, digitar os comandos normalmente. Então, ó, int de interface, range, vou selecionar um intervalo, com o intervalo FA0, ou seja, é a nossa Fast Ethernet, né? FA0 barra, nós vamos acessar da 13 até a 24, pronto, então vamos ver se foi, agora está tudo ok. E aí vou dar o comando switch port, que eu posso abreviar para SW, tá? Mas o correto é switch port. Então vamos digitar switch port, né? Ó, switch port access VLAN 20. Pronto, então estou falando que aquele intervalo de portas do meu switch, que é de 13 até 24, agora elas pertencem à VLAN de número 20. Aí eu poderia criar outra VLAN para um departamento, outra VLAN para um outro departamento e assim por diante. Então poderia estar fazendo isso aí. E aí só dar um end aqui para poder sair, né? Pronto, ó, saiu. E aí, para gravar as informações no nosso switch, basta dar o comando WR, que é a abreviatura, ou então você pode usar o comando completo, né? Copy, que seria assim, copy running config startup config.